Olá, estamos começando o programa Gestão em Foco, que tem como objetivo levar até você instrumentos para poder analisar a administração pública. Como está a qualidade dos serviços prestados pelos nossos gestores, as suas responsabilidades? O tema do nosso programa de hoje é transparência e controle social. Seremos auxiliados para compreender um pouco mais sobre esse tema pela professora Paula Chammer, de Administração Pública da ESAG. Obrigado, professora. Obrigada, Caio. Carolina Andion, também professora do curso e diretora de extensão da ESAG. Obrigado. Obrigada. E no próximo bloco também estará conosco o Jefferson Damer, ele que é administrador público e coordenador do Observatório Social de Florianópolis. Transparência. O que é isso? A gente tem falado tanto em transparência, mas muitas vezes compreender o que leva, o que é preciso conter nas informações dos gestores públicos, que será considerado como uma transparência para o cidadão. Que universo é esse que parece ser tão novo? Transparência tem se tornado um termo até banal, né? Muito usado. A gente fica se perguntando o que é ser transparente, para que serve ser transparente. E eu acho que é importante a gente falar de transparência num contexto das relações democráticas, né? Entre o Estado, os governantes, os gestores também de empresas, também de organizações da sociedade e os públicos com quem ele se relaciona. Então, a transparência é um elemento de uma relação entre governantes e governados, né, ou cidadãos e governantes, ou entre gestores empresariais e seus consumidores, seus fornecedores, seus clientes. Então, é um elemento de uma relação. No caso da gestão pública, mais especificamente, o Brasil vem amadurecendo na cultura democrática e as pessoas passam a ser mais exigentes, né, no que esperam dos governantes e também, de certa forma, os governantes são mais exigentes no que esperam dos cidadãos. Porque, como falavas, ela é uma lei, hoje é obrigada a se prestar contas, né? Mas, ao mesmo tempo, parece que a transparência virou um selo de eu faço a minha parte, por parte dos governantes. Como que nós podemos estar atentos para que essa exigência seja realmente sendo cumprida com qualidade, dentro dos parâmetros legais, e que não é nenhum favor ser transparente? Isso, Cauê. Uma questão que é importante salientar é que nós confundimos muitas vezes o fato de ser transparente com o fato de publicar, comunicar, informar e colocar dados acessíveis. Só que essa é uma parte da transparência, que é a comunicação, que é justamente a informação, o acesso à informação. Mas a verdadeira transparência, ela está relacionada ao próprio ente governamental, seja ele da organização da administração direta e indireta, seja ele de uma organização da sociedade civil, de justamente não necessariamente simplesmente informar, mas também ser transparente nas suas atitudes, ser coerente nas suas atitudes diárias na gestão pública. E aí é que pega, na verdade, porque às vezes você pode ter um monte de informação disponibilizada, mas na sua atividade cotidiana, na sua gestão, você comete uma série de ilícitos, comete uma série de atos que não são explicitados, tem um discurso que é uma prática que é outra. Então a transparência está muito ligada também a essa coerência entre o que o Estado, né, o governo, enfim, as organizações se propõem para com seus públicos e o que elas de fato prestam. Então, e ter espaços para essa sociedade chegar e reclamar se ela não estiver satisfeita. Até porque, para voltar um pouco àquilo que falavas, é difícil hoje para nós, para o cidadão, o ter acesso, tudo bem, as informações passam a ser disponibilizadas, sejam pelos sites, pelos painéis, né, que algumas gestões já estão aplicando, mas eu, enquanto cidadão, o que eu vou fazer com esses números? Como eu vou compreender esses números? Quem vai me subsidiar de informações para que realmente eu saiba interpretar se esses dados são corretos ou são apenas os dados que estão à mostra, mas a prática, como falavas, é outra? Acho que você toca num ponto muito importante. A transparência, ela não tem um valor em si, ela tem que servir para alguma coisa. Sim. Então, isso que a Carol também falava. Quer dizer, eu posso ter uma série de dados disponíveis na internet ou painel, como você diz, mas para que eu uso esses dados? Então, acho que hoje a gente já está avançando também nesse sentido. A lei da transparência, que você mencionou, então é uma lei que a gente chama de lei da transparência, que exige que os governos prestem diariamente informações sobre o seu orçamento, a execução orçamentária, como estão sendo aplicados os gastos, né, os pagamentos, as contas.
Mas a transparência não se resume a isso, a disponibilizar os dados, é o que eu faço com esses dados. E aí a gente vai entender que a transparência serve a um sistema de controle que envolve a sociedade, os cidadãos, que envolve os órgãos de controle do próprio governo, do próprio aparato estatal, e aí inclui-se os tribunais de contas, né, a Controladoria Geral da União, por exemplo, e os sistemas de controle interno das prefeituras, envolve o legislativo. Então a Câmara de Vereadores, ela tem um papel nesse controle e ela usa essas informações para fazer o que a gente chama do controle político sobre os gastos dos governos. Então as informações servem para um controle que vai além de ver se foi correto, não foi correto, se está legal ou não está legal. Cumprir a lei é um requisito básico, mas não basta cumprir a lei. Então é também uma questão de cumprimento das regras, por exemplo, que vão determinar quanto deve ser gasto em saúde, quanto deve ser gasto em educação. Então, o Tribunal de Contas, por exemplo, vai verificar se o gasto está de acordo com a lei. Mas hoje, cada vez mais, a preocupação é para, além de cumprir a lei, se as prioridades dos cidadãos, se o que o cidadão entende que deve ser o direcionamento do gasto público, se isso está sendo cumprido. E isso deve estar ligado também ao que os políticos eleitos elaboram nas suas campanhas para serem eleitos. Então vamos tentar quebrar agora essas partes. Então, a transparência é um caminho essencial, um instrumento de controle social, na questão de obrigações de investimentos, né, onde estão os recursos públicos. Um segundo ponto, ela é também um caminho para o cidadão saber se está sendo atendido pelo governo. Mais ou menos isso? O controle social. Como que a transparência auxilia no controle social? Já falava, o Tribunal de Contas vai observar, a sociedade, as associações, todos esses organismos vão ter esses dados para analisar e acompanhar a gestão. Como é que isso acontece na prática? Uma questão importante é pensar também, porque em geral, como nós falamos, transparência, ela se associa muito à prestação de contas, aos números, não é? E de fato, esse é um aspecto importante, quer dizer, quanto foi recebido para uma determinada obra, digamos assim, foi gasto aquilo, foi bem gasto, né? E a gente está analisando aí a eficiência, está analisando aspectos, por exemplo, como corrupção, etc. Mas, para além disso, eu tenho que saber, realmente chegou aos seus resultados esperados? Então, hoje, a discussão, ela vai um pouco além da prestação de contas. Ela vai além de números, resultado. Então, efetivamente, teve resultado para a população? Teve impacto esse tipo de ação? E aí envolve avaliações de um pouco mais profundas e informações para além de números, porque a gente percebe que a grande maioria dos portais hoje eles focalizam os números, mas a sociedade quer saber também, sim, com esse recurso, quantas pessoas foram atendidas? Será que se a gente coloca a relação custo-benefício, será que de fato valeu a pena gastar? Até para eu saber se realmente, como eu falava, se foi ou não foi o suficiente, se foi a mais, se foi a menos. Isso, você ter padrões de análise que vão além do número em si. Então aqui a gente já quebra um primeiro, vou chamar de um primeiro conceito, né, que a gente já se tornou tradicional pela sociedade, que transparência seria apenas aquela prestação de contas que antigamente ficava no mural da prefeitura, que foi parar num site. Então a gente já parte já quebra esse paradigma, né? Esse é um passo, né? Esse também é importante. Mas não, né? A gente não está menosprezando esse ato, né? Isso. Então também é importante colocar essas informações à disposição. Mas a transparência começa muito antes. Mas ela não fica muito subjetiva? Não, mas é subjetiva. Então tem uma dimensão objetiva de cumprimento da lei, de dados quantitativos, e aí a questão do orçamento. Veja, há uma ligação. Sim. Digamos, começando lá, na campanha eleitoral, né, um governante, o candidato, ele define uma pauta, ele define um projeto. Esse projeto que se mostra no seu plano de governo, ele é discutido com a população e a população elege esse candidato. Ao chegar no governo, ele vai elaborar o plano plurianual, que vai definir as diretrizes dos gastos, dos programas em que, né, seja o prefeito, seja o governador ou a governadora, vão elaborar nos seus anos de governo. A partir disso, ele definem o orçamento. Isso passa pela discussão também com o legislativo. Aí o papel do legislativo na discussão também dos planos de governo. Depois de todo esse processo já envolve transparência, porque a elaboração do plano também deve envolver a população, também deve estar ligado às políticas e deve
deve atender às leis mais gerais e às políticas, por exemplo, na área de saúde, de educação. Então, há uma ligação entre os vários elementos do sistema. Depois, o prestar contas, ele tem a dimensão legal. Então, eu preciso prestar contas porque eu preciso mostrar que eu atendi aos requisitos formais, mas eu presto contas para também ser avaliado. Avaliado onde? Avaliado pelo Legislativo, no sentido da avaliação política do gasto, avaliado pelos conselhos de políticas públicas. Então, o gasto que eu fiz na área da saúde, o gasto que eu fiz na área da educação, está atendendo, está sendo bem feito? Como disse a Carol, está sendo eficaz no combate ao problema a que se propõe combater? E avaliado pela imprensa, aí também um papel muito importante da mídia no controle social, avaliado pela população em geral, e é uma maneira também da população se sentir parte da solução, da população se sentir corresponsável pela qualidade do gasto. Esse passo, antes de nós encerrarmos esse bloco do controle social, desse sentir-se corresponsável, também faz, além dos governantes mudarem a sua postura, mudarem o seu jeito de governar, muda também nós, enquanto cidadãos, a postura passiva em relação à gestão, né? A partir de agora, se eu me interesso, se eu vou em cima, eu participo diretamente, sou responsável pelo sucesso e tenho mais capacidade também de cobrar as mudanças necessárias, né? Muda, todo mundo vai, ou seja, nós, enquanto sociedade, temos que começar a mudar o jeito de tratar a gestão pública, né? Eu acho que aí você toca, no principal ponto, que é justamente, se você exige transparência do outro, se você exige que o outro preste contas, você passa a ser ele presta conta, então você tem que fazer algo. Eu tenho que analisar, né? E aí, esse algo, simplificando, pode ser ou recompensá-lo e dizer, bacana, quer dizer, estamos caminhando na direção certa, ou punir também, quer dizer, você não está cumprindo aquilo que era a pauta ou aquilo que o cidadão, né, ou os atores aqui envolvidos nessa política desejam. E aí a gente deve redefinir ou redimensionar os gastos, fazer outro tipo de ação, ou você não serve mais para ser, por exemplo, o político, né, o prefeito ou o vereador. E aí, complementando o que a Paula coloca, então a gente pode perceber isso, que a transparência, ela é um sistema, né? Então, a população, ela tem que ter acesso a alguns instrumentos para que a transparência funcione. Não adianta simplesmente eu colocar um monte de informação no site e dizer, então, agora eu sou transparente. Se a população, por exemplo, ela não tem uma possibilidade de aprender como fazer essa leitura, aquilo que você colocava. As pessoas têm que ter acesso, saber como então, o que fazer com essa informação. Depois, que canais eu posso, digamos, se eu não estou satisfeito, reclamar? Né? Depois, que instrumentos de sanção podem existir caso não se cumpra o que está sendo determinado? Ou que tipo de, digamos assim, como o feedback ou essa avaliação que vai ser gerada em termos de resultado, como é que isso vai retroalimentar a própria gestão, redefinir o próprio planejamento? Então, o que falta às vezes muito no Brasil é que os instrumentos de planejamento, eles param ou ali no planejamento, ou no máximo você diz assim, nós gastamos tanto. E não se tem esse processo de retroalimentação para que, de fato, na medida que, porque a transparência, como foi dito pela Paula, ela não vale por si só, ela é um processo de ajuda na tomada de decisão e no próprio aprendizado da gestão. Então, se não tem esses instrumentos, você fica, digamos assim, né, prejudicado nessa retroalimentação, nesse feedback, para transformar, de fato, as práticas. E aí fica algo muito do discurso, como a gente fala assim, é para inglês ver, né? É para as pessoas verem, mas a prática, efetivamente, a prática do gestor, ela muda pouco. Então é importante a gente estar avaliando essa mudança de prática também, né? Então a gente vai fazer um breve intervalo. No próximo bloco vamos conversar um pouco sobre como promover esse controle social e como estar atento ao processo de transparência na prática. Como é que funciona no nosso cotidiano? Como que nós, a partir dessa conversa do Gestão em Foco de hoje, vamos poder analisar melhor como está o trabalho dos nossos governantes. Voltamos em instantes. Acompanhe conosco Gestão em Foco.